Continuando, né, com as aulas regras de sinais. Então, daremos continuidade com o estudo dos números inteiros, que são os números positivos e negativos. Soma e subtração. Quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar os números e repetir o sinal. Mais 5 mais 8, mais 13. Menos 5 menos 13, dá menos 18. Menos 18 aqui. O que nós podemos imaginar? Quando for tudo positivo, por exemplo, tinha R$5 e ganhou 8, recebeu 8. Somou 13. Estava devendo 5 e ainda gastou 13. Ficou devendo 18. Ou em um jogo, marcou 5 pontos, depois marcou mais 8. Total, 13 pontos ganho. Em um jogo, no primeiro tempo, perdeu 5 pontos, e em um segundo tempo, perdeu 13 pontos. No total, ficou perdendo 18 pontos. Então, quando os sinais forem iguais, vão somar os números e repetir o sinal. E agora, quando os sinais forem diferentes, olha, tinha R$5 e gastou 8. Então, vai ficar faltando 3 para pagar, né? Sinais diferentes, nós vamos diminuir os números e repetir o sinal do maior número. O maior é o 8, então vou repetir o sinal do 8. Né? Ou, em um jogo, marcou 5 pontos no primeiro tempo e perdeu 8 pontos no segundo tempo. Então ficou com um saldo de 3 pontos devedor, né? Menos 3. Em um jogo, no primeiro tempo, perdeu 5 pontos e no segundo tempo marcou 8 pontos, né? Tá positivo. Então, quem havia perdido 5, marcou 8, ficou com saldo positivo de 3. Ou estava devendo R$5, negativo, e recebeu 8, positivo. Então, vai pagar os 5 e sobrar 3. Logo, sinais diferentes, subtrai os números, ou seja, diminui os números, e conserva o sinal do maior número. E se fosse na multiplicação? Na multiplicação e divisão, é o seguinte, quando os sinais forem iguais, vai ficar sempre positivo. Ó. Mais vezes mais dá mais, 4 vezes 5, 20. Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 3, 12. Ou seja, quando os sinais forem iguais, o resultado é sempre positivo. Tá? Então, para multiplicação e divisão é uma regra, para soma e subtração é outra. Menos 5 vezes mais 8, os sinais são diferentes, então vai dar menos. E 5 vezes 8, 40. Mais vezes menos, menos. 7 vezes 6, 42. Sinais diferentes, vai dar sempre negativo. Ó. Menos vezes mais, menos. Mais vezes menos, menos. Ou seja, sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, quando eu estou somando ou subtraindo, sinais iguais soma os números e repete o sinal, sinais diferentes diminui os números e repete o sinal do maior número. Já na multiplicação e ou divisão, sinais iguais vai ficar sempre positivo e sinais diferentes sempre ficará negativo. E o exercício número 1, suponha que a temperatura neste momento é de 12 graus, indique a anotação da temperatura neste termômetro. Ora, se está de 12 graus, então é mais 12C. Né? Tá nesse momento. E aí fala assim, se subir 3 graus, como que vai ficar a letra A? Se subir 3 graus, vai ser 12 mais 3, que vai dar 15 graus positivo. Já estava 12 e subiu mais 3. Agora, se baixar 7, então vai estar 12 graus menos 7 graus. Então, estava 12. Caiu 7, vai ficar o quê? Mais 5. Na letra C, fala assim, e se baixar 15? Estava 12 graus. Ó, estava 12 graus Celsius e baixou 15 graus. Logo, se estava 12, baixou 15, vai ficar 3 graus abaixo de zero. E se baixar 12? Ora, se estava 12 graus e baixou 12, né? Se você
tinha 12 graus. Caiu 12 graus, então a temperatura vai ficar 0 graus Celsius. Agora, associa um número positivo ou negativo. Ó, um lucro de 10,70. Se é lucro, vai ficar positivo, 10,70. Um prejuízo de 300. Ora, se é prejuízo, é negativo, menos R$300. E assim por diante. Quando for lucro, é positivo. Quando for prejuízo, é negativo. Avançou é positivo, atrasou é negativo e assim por diante. Qual é o maior? O mais 17 ou o menos 17? Aí lembra lá da reta numérica. Né? Eu coloco 0. A direita é 1, é 2, é 3 e assim por diante. A esquerda é o oposto de mais 1, que é menos 1, o oposto de 2, que é menos 2, o oposto de 3, que é menos 3, e assim por diante. O número, quanto mais à direita, maior é. Quanto mais à esquerda, menor é. Né? Então, por exemplo, quanto mais eu venho para a direita, maior o número é. Quanto mais eu vou para a esquerda, menor o número é. Sendo assim, o 1 é maior do que o 0 e o 0 é maior do que o menos 1. O menos 1 é maior do que o menos 2. O 3 negativo é menor do que o menos 2. Né? E aí, então, qual que é o maior? O mais 17 ou o menos 17? O menos 17, né? Porque o menos 17 está à esquerda do mais 17. O menos 29 ou 0? Quem é maior? Opa, tá perguntando o maior, né? Eu marquei aqui, foi o menor. Na verdade, é o maior. O maior é o mais 17. O mais 17 ele está à direita do 0. E o menos 29 é o 0. Ora, o menos 29 está bem à esquerda do 0. Então, ele é menor, logo o 0 é maior. Você escreve maior, né? O maior é o 0. Aqui, o maior é o 17. O 60 ou o 60? Aqui é um menos, tá? Aqui tem um menos. Olha, o 60 ou o menos 60, aí eu vejo o seguinte, o mais 60 é maior. E agora, se não tiver sinal, né? Quem que é maior agora? O 60 positivo ou o 60 sem sinal? Todo número, quando não tem sinal, significa que ele é mais. Tá? Quando ele é negativo, é necessário aparecer. Se não apareceu, ele é mais. Tanto faz eu colocar R$5 ou mais R$5. Marcou 3 pontos ou mais 3 pontos. Agora, se for negativo, aí eu sou obrigado a usar o menos. Menos R$5. Caiu 5 graus. Né? Menos R$3. Aí eu tenho que colocar o sinal de menos, é obrigatório. Agora, se eu não colocar o sinal nem de menos e nem de mais, significa que é mais. Então, o mais 60 ou 60 são iguais. São iguais. Né? Porque o 60 é R$60, ganho, e 60 sem sinal significa que R$60 ganho também. R$100 ou menos 300? Quem é maior? O maior é o 100. O menos 300 está negativo, ele está devendo 300. E 100 é que tem, recebeu. Então, dessa forma, o 100 é maior. Aí você vem e escreve, o 100 é maior. E assim por diante, né? Você vai fazer com todos eles. Número 5. Calcule o valor das expressões. Olha, estava devendo 3, recebeu 7 e recebeu 4. Então, eu venho e faço assim, ó. Se estava devendo, eu vou fazer assim, ó. Estava devendo 3, recebeu 7 e depois recebeu 4, então ficou recebendo no total 11. Então, se no total ganhou 11 e perdeu 3, logo vai sobrar 8. Né? Vai sobrar 8. E agora eu tenho 1. Ó, quando não tem sinal aqui, ó, que tem um parênteses, significa que tem um vezes. Mais vezes menos é menos 4. Mais vezes menos é menos 6. Então, primeiro eu tenho que resolver eliminar o parêntese. E para eliminar o parêntese, eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Tá? Essa significa que tem um vezes aqui, ó. Mais vezes menos, menos. Mais vezes menos, menos. O 1 não tem sinal, significa que 1 é positivo. Por isso que eu não coloquei. Então, veja aqui, ó.
Esse 1 é positivo, recebeu, o 4 é negativo, gastou, o 6 é negativo, gastou. Então, quem gastou 4 e gastou 6, ficou devendo 10. Quem tem 1 e gastou 10, ficou, né, faltando 9 para pagar, certo? Você vê assim, ó, mais 1 menos 10, né, porque, ó, 1 mais 1 eu repeti, que é o lucro, e o menos 4 com menos 6 é menos 10. Aí agora o final, né? Mais 1 menos 10 significa que tem 1 positivo, R$1 e gastou 10. Ficou faltando 9. Tá? Ó, menos 10 mais 20. Agora aqui tem um parêntese, então tem que fazer mais vezes menos, menos 8. Aí eu faço menos 10 com menos 8. Primeiro eu vou colocar os negativos, menos 10 e menos 8. E depois mais 20. Menos 10 menos 8 é menos 18. Né? Tava devendo 10 e ainda gastou 8, ficou gastando 18 no total e depois recebeu 20. Quem gastou 18 no total e recebeu 20, ainda vai sobrar 2. Mais vezes menos dá menos, menos 3. Quando não tem sinal é mais. E para eliminar o parênteses eu tenho que fazer o vezes. Mais vezes menos, menos 3. O 2 já está positivo. Mais vezes menos é menos 4. Mais vezes menos 6. Tá vendo que tem números positivos e negativos. Eu vou juntar os negativos com negativo e positivo com positivo. Então vai ficar menos 3, menos 4 e menos 6. Menos 4 e menos 6. Agora eu vou colocar o positivo. Primeiro eu junto, eu separo positivo com positivo e negativo com negativo. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Menos 7 menos 6 dá menos 13. Ou seja, estava devendo 3, gastou 4, ficou devendo 7, ainda gastou 6, ficou devendo 13. E aqui recebeu 2. Quem gastou 13 e recebeu apenas 2, ainda fica faltando 11. Tá? E aqui vai fazer da mesma forma. Tá? Por exemplo, a letra D. Qual que é o sinal do 10? A gente sempre olha à esquerda. É positivo, porque não tem. Menos vezes menos dá mais 8. Mais vezes menos dá menos 9. Menos vezes menos dá mais 12. Menos 6 e mais 5. Agora eu vou separar os positivos para um lado e negativo para o outro. Separando, vai ficar 10 positivo, 8 positivo, 12 positivo e 5 positivo. Eu peguei os positivos e juntei todos. Agora eu vou colocar os negativos, que é menos 9 e menos 6. Somando os positivos, tudo, ó, recebeu 10, recebeu 8, ficou por 18, recebeu 12, 30, recebeu 5, 35. Então, no total, ganhou 35, menos 9, menos 6. Quem estava devendo 9 gastou 6, ficou devendo 15. Então, se recebeu no total 35 e gastou 15, vai sobrar 20. Tá? E aqui, né, tem o número 6, fala assim, ó, qual é a soma? Menos 62 mais 47. Ora, se você está devendo 62 e recebe 47, né, qual que vai ser o seu saldo? Quem está devendo 62 e gasta 47 vai ficar devendo 15, né? Está devendo 58 e recebe 69. Ora, vai sobrar 11. Aqui tem mais vezes menos, menos. Isso aqui é como se fosse 44, mais vezes menos dá menos 88. Então, quem tem 44 e gasta 88, vai ficar faltando 44. Mais vezes menos é menos, então vai ficar 200, mais vezes menos é menos 100. Quem tem 200 e gasta 100, vai sobrar com 100. Né? Menos 500, mais vezes menos é menos, então vai ficar menos 500, mais vezes menos dá menos 100. Ora, está devendo 500, você ainda gastou 100, fica devendo 600, né? Dando continuidade, o número 8 pede agora para resolver, ó. Mais 6 vezes mais 8. Mais vezes mais é mais, né? A multiplicação de sinais iguais é positivo, 6 vezes 8, 48. Menos vezes menos, mais 6 vezes 8, 48.
5 vezes menos 3 menos 1. Primeira resolve dentro do parêntese. Então, vai ficar 5 vezes menos 4. Dentro do parêntese, está devendo 3 e gasta 1, fica devendo 4. 5 vezes menos 4, o 5 é mais vezes menos, 5 vezes 4, 20, menos 20. Aqui vai ficar 7 vezes, dentro do parêntese, tem 2, gastou 5, ficou devendo 3. Agora que eu resolvi dentro do parêntese, eu faço a multiplicação. 7 vezes menos 3 dá menos 21. Primeiro dentro do parênteses aqui, ó. Tá devendo 8, recebeu 1, ficou faltando 7. Vezes menos 3. Menos vezes menos é mais, e 7 vezes 3, 21. Dentro do parêntese, tá devendo 3, 2 e gastou 3, ficou devendo 5. Quem tá devendo 5 e ainda gasta 1, fica devendo 6. Então ficou menos 6 vezes menos 4. Menos vezes menos dá mais, 6 vezes 4, 24. Tá? O número 9 é divisão. Menos dividido por menos é mais. 6 dividido por 2, 3. Mais dividido por menos é menos. 8 dividido por 4, 2. E assim por diante. Represente com números inteiros as situações abaixo. Exemplo. 5 graus acima de 0, vamos colocar mais 5. 7 graus abaixo de 0, vamos colocar menos 7. Então, 9 graus abaixo de 0. Então, vai ficar menos 9 graus. 3 graus acima de 0. Então, vai ficar mais 3 graus. E assim por diante. Represente por um número inteiro. Crédito de 300. Ora, crédito de 300 é 300 positivo. Débito de 45. Débito é menos, né? Está devendo 45. E assim por diante. Faça as operações bancárias e dê o resultado. Exemplo, crédito de 15 reais, mais débito de 20. Então, vai pegar crédito de 15, mais 15, e o débito de 20, menos 20. Ora, quem tinha 15 gastou 20, ficou faltando 5, ó, por isso menos 5. Tá? Então, aqui você vai fazer ó, crédito de 25, então mais 25, e débito de 15, menos 15. Quem tem 25 gastou 15, sobrou 10. Então, você vai fazer dessa forma. E o oposto de cada número, né? Escreva o oposto de cada situação. Crédito de 35. Crédito de 35 é mais 35. Só que ele pediu o oposto. O oposto de mais 35 é menos 35. Né? Esse é o oposto. Pediu para escrever o oposto. Por exemplo, prejuízo de 50. Prejuízo de 50 é menos 50. Então, qual que é o oposto de prejuízo? Lucro. Então, vai ficar mais 50. É o oposto. Tá? E aqui, né, deu esses números e pede para determinar qual é o sucessor do mais 5. O sucessor do mais 5 é o... Né, o número menos 4 tem como antecessor o menos 5. O antecessor é o da esquerda. O número menos 5 tem como sucessor... o número menos 4 tem como antecessor o menos 5. E o número menos 3 tem... o número menos 3 responda. E como sucessor, o menos 3. Olha assim, ó. O menos 4 tem o antecessor menos 5 e o seu sucessor é o menos 3, né? Antecessor é o da esquerda, sucessor é o da direita. Então, o antecessor do menos 4 é o menos 5 e o sucessor do menos 4 é o menos 3. Qual é o sucessor do mais 5? O sucessor do mais 5 é o mais 6. Qual é o sucessor do menos 7? O sucessor do menos 7 é o menos 6, né? À direita. Qual é o sucessor de 0? O sucessor de 0 é 1. E se fosse o antecessor de 0? Menos 1. Aí assim por diante. Qual é o maior? O menos 15 ou o mais 15? O maior é o mais 15, ele está à direita, né? Qual é o maior? O mais 50 ou o menos 50? O mais 50. E assim por diante.